Certo, Théoden Hall. A saúde esteja contigo em tua chegada e partida. E aí, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Pra gente começar bem esse vídeo, já deixa um gostei, se inscreva e ative os sininhos pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. Aí, é claro, você também pode ser um membro do TT, ou deixar um valeu demais. Tudo isso ajuda muito aqui na relevância do canal. Hoje, a gente vai falar de um protagonista do que talvez seja o momento mais épico de toda a saga do Senhor dos Anéis. O Rei de Rohan, Théoden, que mais do que um exemplo de entrega, foi um exemplo de bravura, humildade e nos serve de alerta de quem ouvir e quem manter ao nosso lado. Théoden é um descendente da segunda família real de Rohan. Depois da morte do rei Helm, o Forte da Trombeta recebeu o nome de Abismo de Helm, e a segunda linhagem da família real assumiu o trono. 9 gerações depois, Théoden assumiu o reinado em 2980 da Terceira Era. Ele teve um herdeiro chamado Theodred, mas a sua esposa Elfwine morreu muito cedo durante o parto. Mas não eram só eles que ocupavam o Paço Dourado. Théoden tinha uma irmã chamada Theodwyn, que ele amava profundamente, mas que tanto ela quanto seu marido tiveram também uma morte prematura, e ele adotou em sua casa os seus 2 sobrinhos, Elmer, que veio a ser o terceiro Marechal da Marca, e Elwyn, a Senhora Branca de Rohan. Théoden teve um forte reinado, mas com 66 anos a sua saúde começou a ceder, talvez por feitiços de Saruman que começou a tramar os seus planos, ou por influências e venenos administrados pelo espião do mago, Grima, o Língua de Cobra. Grima ascendeu ao conselho do rei, e com muita manipulação e malícia, ele dominou a mente dele. Théoden, mesmo sendo vigoroso e com muitas habilidades e sabedoria, não conseguiu perceber a manipulação do Grima, que incutia medo, dúvida, e nessa relação simbiótica, Grima e Théoden pensavam a mesma coisa, porque na verdade o Grima estava pensando pelos dois. Num TT futuro eu vou falar melhor o que o Grima fez, mas essa relação simbiótica, ela atrasou muitas ações de Rohan. E Grima chegou a ter tanta influência que nas batalhas do Vals do Isen, Theodred, o herdeiro do rei, pereceu no encontro com os orcs. Uma tragédia que incitou Elmer a caçar esses invasores no reino. E por desrespeitar uma ordem direta de Théoden, o Grima conseguiu convencer o rei de que ele deveria prender o seu próprio sobrinho. Tudo isso só encheu mais a cabeça de Théoden de confusão e debilidade, e ele só conseguiu enxergar a luz depois do retorno de Gandalf. A questão é que em muitos casos de manipulação em relações simbióticas, fazer essa ruptura é muito difícil. Ainda mais uma ruptura permanente como foi a de Théoden. Se existe um agente que desvincula essa relação, que mostra a realidade, é comum que quando esse agente ou essa pessoa for embora, a pessoa ela volte, ela retorne para esse estado anterior. Então ela pode ter essa regressão para esse estado de manipulação. Tem pessoas que quando expostas a uma mentira, elas nunca mais conseguem acreditar na verdade, nem mesmo quando se mostra evidências do contrário. Então, mesmo depois do Grima que causou esse mal ter ido embora, o Théoden podia retornar a viver no medo, a voltar para esse estado de dúvida. Principalmente depois que o Gandalf, que estava puxando essa mudança, foi embora. Mas não foi isso que aconteceu. E é aí que Théoden mostra ainda mais a sua força. Não por ele ser um personagem incorruptível, mas que mesmo depois de ser exposto ao mal, ele foi capaz de se recompor de mente e corpo. O Théoden foi um exemplo, ele virou a chave. Ele é um rei e ele assumiu o seu papel de rei. E com isso, todos ali admiraram sua liderança e viram nele o rei de novo. Ele escuta o Gandalf e defende o Abismo de Helm, até no ápice, quando ele cavalga para fora dos portões e finca ali a vitória, dispondo-se ao sacrifício. Depois disso, ele defende o seu povo, reúne os soldados e, sabendo sobre a guerra, responde ao chamado de Gondor. E é bonito ver que mesmo depois de manipulado, ele não fecha os seus ouvidos aos saberes de todos que estão à sua volta. Muita gente depois de um golpe assim se fecha, mas ele teve a humildade de tentar de novo. Ele escuta os mais sábios, escuta os mais novos e escuta os fiéis ao seu reino. Ele parte em ajuda a Gondor e somente conseguiu chegar a tempo, pois escutou o povo dos Dúnedain, que tinham o conhecimento das antigas trilhas e conseguiram levar os Rohirrim a tempo para a batalha. E para mim esse é o ponto magno, porque quando ele chega no campo de batalha, ele se depara com a magnitude de Mordor, com a Cidade Branca em chamas e com o terror, ele sente medo.
Mas o rei estava montado em Snowmana, imóvel, contemplando a agonia de Minas Tirith, como que subitamente acometido de angústia ou de temor. Parecia encolher, intimidado pela velhice. O próprio Merry sentiu que um grande peso de horror e dúvida se abatera sobre ele. Seu coração batia devagar. O tempo parecia pairar em incerteza. Tinha chegado tarde demais. Tarde demais era pior que nunca. Quem sabe Théoden fosse titubear, inclinar a velha cabeça, virar-se e ir embora furtivamente para se esconder nas colinas. E eu acho que é aí que ele mostra a sua maior bravura. Porque não é que ele era ausente dos medos, mas é que justamente por tê-los e por conhecer essa dor, é que enfrentá-los ganha um novo valor. Théoden dá novamente o seu discurso, não um discurso do que ele queria, pois ele não queria a guerra, e nem como resposta ao que ele temia, porque talvez os seus cavaleiros não fossem o suficiente para derrotar Mordor, mas sobre o seu dever, como rei, como líder e como exemplo. A carga, cavaleiros de Théoden! Ferros feitos despertam, fogo e matança, brandindo a lança, batendo o broquel. Dia de combate, dia em brasa, antes do rubor da aurora. A galope, galopem para Gondor! Théoden, ao abraçar a sua demanda, transcende a sua força como homem. Até o Tolkien chega a comparar ele com um dos Valar, Orome, em seu cavalo. A sua voz foi projetada como nenhuma outra foi, e a sua carga foi o terror dos inimigos. Théoden corta a cabeça do capitão de Mordor, e o único inimigo que faz frente a ele foi o próprio bruxo de Angmar, o bruxo rei. E se não fosse por Elwyn e o seu escudeiro Merry, o seu fim poderia ter sido ainda pior. O sacrifício de Théoden é memorável, não só pelo seu feito, mas pelo seu exemplo, de alguém que conheceu o mal, que foi profundamente tocado pelo inimigo, de um inimigo que estava ao seu lado e que fez mais mal para ele do que o inimigo que o opunha de frente, mas que não foi limitado por isso, e que tem a sua glória apesar de suas falhas. Ainda em vida, ele nomeia Elmer o rei, e muito antes ele já o assumia como um filho. Ele viveu com diversas perdas e lutos recentes. Se formos ver, o seu filho morreu enquanto a sociedade atravessava Zargonath, e mesmo com suas dores, foi digno de feitos memoráveis. E não dá pra não lembrar de Denethor e pensar como seus paralelos são próximos. Denethor era mais experiente, mais culto e versado. Théoden tinha menos recursos e não menos inimigos. E talvez esse paralelo entre os dois seja uma chave para entender o que poderia ter acontecido se ambos tivessem tomado os caminhos diferentes. Théoden integra a obra sendo um verdadeiro exemplo, e talvez os seus erros sejam o que façam dele um personagem tão real e tão admirável. E Bernard Hill, que deu vida a esse personagem nos filmes que a gente tanto ama, também nos deixou recentemente, e não poderia esquecer de deixar aqui os meus sinceros agradecimentos. Uma interpretação que deu justiça a um personagem tão grande e um tesouro para todos que são fãs de Tolkien. Certo, Théoden Hall. A saúde esteja contigo em tua chegada e partida. E para fechar, comenta aqui, qual a sua passagem preferida sobre o Théoden? Você que nem eu quando criança também tinha medo daquela cena em que ele aparece pela primeira vez no filme? Já assenta o dedo no gostei, se inscreve, ativa os sininhos e nos sigam aqui nas redes sociais. E se quiser ver eu falando sobre outros temas para além de Tolkien, é só conferir aqui. Até o próximo vídeo e Anar Kalava Tiliana.